A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Mais uma madrugada na presença de Deus que o Senhor nos concede, né? São exatamente 00:18. Estamos aqui neste propósito de fé, de perseverança, de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, onde nós vamos ler a palavra de Deus, iremos orar, entregar a Deus a nossa vida, a nossa família, mais um dia de vida que Deus nos concede, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ler no livro de Salmos a palavra de Deus, o livro que o nosso irmão rei Davi escreveu, né? Um dos escritores do livro de Salmo. E no capítulo 4, versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. O título diz assim: Deus, meu defensor, Salmo de Davi ao regente de coro para instrumento de cordas, né? Deus, o meu defensor, louvado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Deus é o nosso defensor. Ai de nós se não tivéssemos o nosso Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há, como defensor das nossas vidas, defensor dos nossos familiares e amigos. A palavra de Deus nos ensina que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas, né? Então Deus, ele é o nosso defensor. E Davi era um rei que confiava muito em Deus, né? Que entregava a sua vida a Deus, a sua família a Deus, o seu reino, né? Para que o Senhor os guardasse e livrasse de todos os inimigos, né? Eu vou ler o versículo 1 que diz assim, do capítulo 4. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembre que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu clamo. Tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos. Examine a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Louvado seja Deus. Há muitas pessoas que oram assim: dai-nos mais bênção, ó Senhor Deus. Olha para nós com bondade, mas a fidelidade que põe no meu coração é muito maior do que aqueles que têm a comida com fartura. Louvado seja o nome do Senhor. E o último versículo do capítulo 4, ele diz assim, o salmista Davi: quando eu me deito e durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas, né? O rei Davi era um homem que temia a Deus, que confiava muito em Deus. Este salmo
fala justamente da confiança totalmente em Deus. Ai de mim, de você, meu amigo, meu irmão, meu parente, familiar, que não confiar em Deus. No mundo que estamos vivendo hoje, onde a maldade prevalece no coração dos seres humanos, a prática da maldade. Ai de mim e de você, se não pedir a proteção de Deus, como Davi pedia, orava: Senhor, nos guarda, Senhor, nos livra, Senhor, nos abençoa, Senhor, nos protege. Ele orava a Deus, pedindo a Deus, a sua proteção, o seu livramento. E quantos livramentos Deus não deu a Davi diante daquele gigante Golias, que desafiou o exército de Deus, desafiou o exército do Deus vivo. E Davi, vendo aquele gigante desafiando o exército de Deus, ele disse: eu vou até vós em nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que Deus, o rei Esaú, deu toda a armadura a Davi, o rei Saul, deu a armadura a Davi, mas Davi, aquela armadura não coube em Davi, porque Davi era simplesmente um jovem ainda, mas um jovem cheio de Deus, E ele disse que ia diante daquele gigante em nome do Senhor. E o gigante, quando viu Davi, zombou dele, E é assim que os inimigos muitas vezes fazem conosco. Zombam de nós, Nos humilham, tentam nos pisar, nos menosprezar, mas não sabem eles que conosco está o Senhor dos Exércitos, que conosco está o Espírito Santo de Deus, que conosco está o Deus vivo e poderoso, que nunca perdeu uma guerra e uma batalha. E Davi disse para aquele gigante que ia diante dele, de encontro a ele, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor. E com aquela funda e 3 predinhas, aquele gigante cheio de armadura, aquele inimigo, Davi jogou aquelas 3 predinhas, aquela funda bem no meio da testa, onde realmente estava aquela única abertura, E foi ali que o Espírito Santo de Deus acertou e derrubou aquele gigante Golias, que ameaçava o povo de Deus, o inimigo, E Deus deu vitória a Davi. Os inimigos, o próprio rei Saul tentou matar Davi, o humilhava, mas Deus sempre era com Davi. É tanto que o próprio Davi, como era cantor, que louvava a Deus, tocava instrumentos, o rei Saul mandava chamar ele. E quando ele começava a tocar os instrumentos, diz a palavra de Deus, o espírito mau que atormentava a vida de Saul por conta do pecado dele e da desobediência dele diante dos olhos de Deus, se retirava de Saul. E quando Davi parava de tocar os instrumentos e louvar, aquele espírito mau voltava para a vida de Saul. E Saul, mesmo com toda a desobediência, diante de Deus, Deus, através da vida de Davi, abençoava Saul. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas, de muita gente, que às vezes não tem um discernimento de Deus e persegue, humilha os servos do Senhor. Mas é os servos do Senhor que ora a Deus, que clama a Deus para Deus abençoar a vida deles, abençoar a família, abençoar o parente. É os servos do Senhor que ora pedindo a Deus salvação, libertação, proteção, livramento. Mas se essa pessoa continuar na maldade dela, infelizmente ela vai se autodestruir,
Foi o caso de Saul. Não se arrependeu de todo o coração, continuou na prática da maldade, e quando foi para a guerra contra os filisteus, diz a palavra de Deus que ele e seu exército foram derrotados pelos inimigos, e os inimigos iam arrancar a sua cabeça em vida, e ele, ferido na guerra, se jogou sobre sua própria espada e tirou a sua própria vida, por conta da sua desobediência diante de Deus, do pecado que permaneceu praticando diante dos olhos de Deus, e não houve na vida dele um arrependimento verdadeiro na vida dele. E é assim que acontece na vida de muitas pessoas, que Deus leva os mensageiros até elas, não importa se ela é autoridade, se é humilde, se é rica, não importa. Deus sempre envia um mensageiro, um homem ou uma mulher de Deus, um servo do Senhor, para levar a palavra, para levar a oração, o jejum pela vida daquela pessoa, pelaquela família. Mas muitas vezes aquelas pessoas rejeitam a mensagem de Deus, e por rejeitar as coisas de Deus, o inimigo, Satanás, leva ela à autodestruição das suas vidas. Mas nesta madrugada, assim como Davi clamou a Deus, pediu a Deus o livramento, a proteção, a salvação, as bênçãos do céu, eu vou orar pela sua vida, pela sua família, pela minha vida e a vida dos meus familiares, clamar a Deus para que o Senhor venha abrir o teu entendimento, para que o Senhor resplandeça a luz do Evangelho de Cristo no seu coração, para que você venha ter uma vida com Deus, para que você venha vencer no nome de Jesus todas as dificuldades, os inimigos que têm se levantado, e Deus vai te dar paz, como Davi disse aqui, o versículo 8 do capítulo 4 dos Salmos: quando eu me deito e durmo em paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu me deito e durmo em paz, porque a paz quem dá é Jesus Cristo. A verdadeira paz, o verdadeiro sono, que nos tranquiliza, que nos dá confiança, que nós vamos vencer qualquer batalha, qualquer inimigo que se levantar contra nós. E ele diz: pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Olha a confiança de Davi em Deus. Só tu me faz viver em confiança. Só tu em segurança, Só Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Você que está sofrendo com depressão, você que está sofrendo com síndrome do pânico, com ansiedade, você que está sofrendo ameaçado pelos agiotas, com dívidas, que aos seus olhos humanos é impossível de quitá-la. Você que está sendo atormentado pelos espíritos malignos, com o vício do crack, das drogas, da cocaína, você que vive vendo vultos, você que vive angustiado, preocupado, ansioso, Deus quer te dar paz. Deus quer fazer você ter um sono tranquilo, um sono reparador. Deus quer mudar a sua história, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Mas para Deus fazer isso na sua vida, você tem que clamar a Ele. Você tem que pedir o socorro dos céus a Jesus Cristo, que está lá, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. E Davi era um rei, um homem que na sua geração foi um homem muito poderoso, mas ele sempre pedia a misericórdia de Deus. Eu acho que às vezes as coisas estão dando errado para você, muitas das vezes porque você não tem clamado a Deus, você não tem pedido a proteção, a misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. E eu quero pedir a Deus agora pela sua vida, e suplicar no nome de Jesus, em oração, nesta madrugada. Pai querido, amado e santo,
assim como o teu servo Davi, meu Deus, clamava, pedia ao Senhor a sua misericórdia, a sua ajuda, meu Deus. No nome de Jesus, eu peço ao Senhor para levantar a permissão do Senhor, para levantar a minha voz em oração, pela vida, meu Deus, dos meus familiares, pela vida, meu Deus, da minha esposa, pelos familiares dela, a proteção, o livramento, a salvação da minha família, pela vida dos meus amigos, parentes, que o Senhor os livre, Pai, dos inimigos espirituais e carnais, que o Senhor os livre, Pai, da depressão, da insônia, da síndrome do pânico, que o Senhor venha dar paz a essa pessoa que não consegue ter paz, essa pessoa que não consegue dormir à noite, que não tem segurança, Pai, que vive com medo de tudo e de todos, angustiada, preocupada, ansiosa, meu Deus. Toca com tua mão poderosa, Senhor, e repreenda esse inimigo da sua mente e do seu coração. Oramos, Pai, pelos encarcerados, que o Senhor, aqueles que lá estão injustamente, que o Senhor faça justiça na vida deles. Oramos pelos aqueles que se encontram, Pai, endividados, humilhados, envergonhados, sendo ameaçados pelos agiotas. Meu Deus, liberta eles, ajuda eles, Pai, liberta desses inimigos, Pai. Oramos, Pai, pelos doentes, os que se encontram no UTI do hospital, desenganado pela medicina, os que se encontram em casa em estado terminal, meu Deus, já foram desenganados, meu Deus. Pai, tenha misericórdia em nome de Jesus. Pai, oramos pelo Brasil, pela nação brasileira, pelas autoridades brasileiras, entregamos elas nas tuas mãos, dá senso de justiça, repreende a maldade, meu Deus, a perversidade do coração delas. Pai, faz justiça na vida de cada um deles, Pai. Meu Deus, eu oro também pela nação de Israel, pela África, que o Senhor salve, liberte, Pai. Oramos também, meu Deus, pela tua igreja, pelos salvos. Oramos pelos apóstolos, pelos bispos, pastores, obreiros, membros. Oramos por todos aqueles que levam a preciosa semente, a tua palavra, que o Senhor os guarde, o livre de todos os males, que o Senhor os encha do teu Espírito Santo, da tua presença, para que eles façam a tua obra, meu Deus, com amor e temor, meu Pai. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu entrego nesta madrugada a minha vida ao Senhor, que o Senhor venha nos livrar, nos guardar de todos os inimigos, Pai, seja ele grande ou pequeno, que o Senhor os repreenda, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, os repreenda em nome do Senhor Jesus. Pedimos a tua proteção, teu livramento, pedimos a tua graça, sabedoria do alto, do Pai das luzes, pedimos que o Senhor ilumine os nossos caminhos e abençoe o trabalho das nossas mãos, que nós possamos ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, ó Pai, até o dia que o Senhor nos permitir. Eu entrego em tuas mãos a minha vida, a minha família, a família dos teus filhos, os parentes e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E que Deus te abençoe, meu irmão, minha amiga, meu parente, meu familiar, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e te livre, que Deus te guarde e te livre nossos amigos, os parentes, que o Senhor te dê uma noite, um sono reparador, uma madrugada de paz, um sono reparador, que você possa dormir e ter paz e acordar em paz. E em nome de Jesus, eu profetizo e determino na sua vida paz, saúde, prosperidade,
salvação, libertação, livramento de todo mal na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos os amigos, nossos amigos aqui do Facebook. Você que quer se inscrever no nosso canal, lá no YouTube é @PR João Maria. Você vai se inscrever no canal, vai dar lá um gostei, vai tocar no sininho para receber as notificações, as orações, a leitura da palavra, o jejum, né? A oração da madrugada, para que Deus venha te abençoar mais e mais. Amém? Fica com Deus, tenha uma boa madrugada, e assim como Davi pediu a Deus paz, um sono reparador, um levantar abençoado do novo dia. É isso que eu profetizo na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Fica com Deus e tenha uma boa madrugada, no nome de Jesus. Que o Senhor te guarde e te livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe a sua vida e a sua família, te guardando, te